Crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando os atributos de Deus e hoje nós vamos estudar o último atributo de Deus, que é Deus é verdade. Nós vamos falar sobre a verdade. Mas antes de a gente começar, nós vamos baixar a cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Tua grandeza, os teus atributos, Senhor, nós temos te conhecido, Deus, sabendo quem é o Deus que nós servimos. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Sede com elas, que elas possam crescer em graça e conhecimento. Abençoa a tua igreja, Senhor. Obrigado por este dia, o dia do Senhor, onde podemos estar em tua presença, te cultuando, ó Deus. É o que nós te pedimos, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Então, como estamos falando, nós vamos falar sobre Deus é verdade. Então, atributo de Deus. Deus é verdadeiro. O texto-chave para a nossa aula vai ser João 17:3, que diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Lá no breve catecismo, na pergunta número 5, diz assim: há mais de um Deus? A resposta: não, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então, vamos entender o que é esse Deus verdadeiro, né? Que o breve catecismo fala que é o Deus vivo e verdadeiro. O que seria esse verdadeiro? Nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira é: Deus é verdade, vivo e real. Lá em Deuteronômio 32:31 diz: porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Veja, quando nós dizemos que o nosso Deus, ele é vivo, ele é real, ele é verdadeiro, nós estamos dizendo o contrário daquilo que os ímpios dizem. O que os ímpios falam? Eles depositam a sua confiança em deuses falsos, deuses que não existem. Eles colocam a sua confiança naquilo que não é real. Lá em Salmos 115, do versículo 4 ao versículo 8, nós salmodiamos bastante esse salmo lá na igreja, e ele diz assim, ó: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então veja, são deuses que não existem. Ele tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, tem olho, mas não vê, né? Eles são falsos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo e ele é verdadeiro. E se o nosso Deus ele é vivo, se o nosso Deus é verdadeiro, então o que a gente pode concluir? Que ele faz oposição, ou seja, ele é contrário a tudo que é falso, a tudo que não é real. Então, nosso Deus é verdade, ele é verdadeiro. Então, ele se opõe a tudo aquilo que é falso e aquilo que não é real. O segundo ponto é: Deus é verdade, conhece todas as coisas, ele detém toda a verdade. Então, se ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas sem erro algum, então ele sabe detém toda a verdade. Então, o nosso pensamento não pode ser a partir daquilo que eu acho. Eu acho que é isso e aquilo deve ser assim. Não, deve ser a partir
da verdade dele, porque ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, não há erro nele, só há verdade nele. Então a nossa observação da realidade tem que ser a partir do conhecimento dele, da verdade dele, porque ele conhece e detém toda a verdade. E o terceiro e último ponto é sobre a verdade de Deus, que Deus é verdade, ele é fiel. Ele age de modo fiel e com integridade, né? Então as suas ações demonstram a sua fidelidade e são modelos para a gente. As suas ações servem de modelo para a gente. Então, exemplo, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós perdoamos por quê? Porque ele nos perdoa. Então, são modelos para seguirmos, né? Além disso, ele fez uma promessa. O pecado entrou no mundo, mas Deus não deixou que nós viemos perecer no pecado. Ele nos trouxe o Redentor. Quem é o nosso Redentor? Quem é que demonstra a fidelidade de Deus, a fidelidade na sua promessa? Jesus Cristo, né? Ele enviou Jesus Cristo. Então, ali a fidelidade de Deus foi encarnada, né? Para quê? Para nos salvar. Então, todas as promessas de Deus são verdadeiras. Ele é fiel às suas promessas e elas são verdadeiras, elas se cumprem. Ele se cumpriu a vida de Jesus Cristo para nos salvar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 ao 20, a palavra de Deus diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Ou seja, a palavra de Deus não teve variação, ora era sim ou ora era não, sempre foi sim. E no versículo 20 ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém. Vejamos alguns versículos acerca da fidelidade de Deus encarnada, Jesus Cristo. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já em João, capítulo 15, do versos 1 ao 3, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Voltamos também a citar o versículo-chave da aula de hoje, João 17,3. Esta é a vida eterna. Gente, preste atenção. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. Conheçam quem? O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E para concluir, temos João, capítulo 16, 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Cristo revela a verdade e o Espírito Santo, ele nos capacita e ele nos a entender essa verdade, né? Ele nos revela essa verdade. Então nós podemos confiar nesse Deus verdadeiro, porque ele é fiel às suas promessas. Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que existe. E ele conhece todas as coisas, ele detém todas as coisas. É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que adoramos, é esse Deus que exaltamos, e por meio de quem? Do seu Filho Jesus. Por meio do Filho, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. Então, que nós possamos louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa aula termina aqui.
Eu espero que vocês tenham sido abençoados e eu creio que vocês foram abençoados nessas séries de estudo acerca dos atributos de Deus, porque como a gente falou lá na nossa primeira aula, quanto é importante conhecermos o Deus que nós servimos, né? Se vierem perguntar para você quem é Deus, você sabe a resposta, você tem lá a resposta, você tem os atributos dele. Então, que vocês possam crescer cada dia mais no conhecimento dele, em graça, em conhecimento, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. É por isso que eu oro e o meu coração se alegra em poder vê-los crescendo, não só em estatura, mas em conhecimento, em pleno conhecimento. Amém? Um beijo, crianças, e até a próxima aula.